Calma, perito, eu cheguei para te ajudar. Meu nome é Gwena Figueiredo e nós estamos fazendo a leitura comentada do livro do Samuel Felber-Harmel, Análise Grafoscópica de Assinaturas. Nós estamos na página 24, no tópico 5.9, onde ele fala assim: o subtítulo é Assinaturas com ritmo gráfico sem interrupção durante o levantamento de caneta. Então, primeiro eu preciso chamar a atenção. Às vezes, você está com uma baixa concentração. Você precisa ouvir esse vídeo e você precisa estar focado, concentrado. Para de conversar com quem está do seu lado. Se você está ouvindo dentro do carro, esquece a gostosa que está passando aí do lado e presta atenção, porque às vezes, quando chega no meio da frase, na segunda metade da frase, você já esqueceu a primeira metade. E como é um livro de perícia, ele faz orações longas. Não é como um escritor de romance que ele está preocupado com o seu ritmo respiratório e ele até pensou no seu jeito de escrever e fez frases curtinhas. Não, são frases longas. Então você precisa estar muito focado naquilo que eu vou te falar. Então eu vou repetir, mas dessa vez você presta atenção. Primeiro, vamos dividir em duas partes. O tópico 5.9 é assinaturas com ritmo gráfico sem interrupção. Até aí você entendeu? Mas é sem interrupção durante o levantamento de caneta. Então você tem que ficar, uai, se tem um levantamento de caneta, como é que não tem interrupção? Então fica parecendo que essa frase, esse título, ele se contradiz, mas você vai ver que ele não se contradiz, que se você tiver um microscópio, se você for uma pessoa um pouco mais atenciosa, você vai ver que isso é possível. Assinaturas com ritmo gráfico sem interrupção, e isso já é óbvio. Eu faço a minha assinatura com ritmo gráfico sem interrupção, mas é que é sem interrupção durante o levantamento de caneta. Aí você fala, pronto, Gweninha, eu achei da primeira vez que eu tinha entendido o título, mas depois que você chamou minha atenção para o título, eu percebi que nem o título eu tinha entendido. Então o negócio é o seguinte, nas palavras do Samuel é assim: um ritmo gráfico harmonioso produz um traçado regular que acaba se transformando em uma característica morfológica e até pode ser imitado eventualmente. O X da questão é: o ritmo gráfico empregado entre dois momentos gráficos, isto é, entre um arremate e o ataque subsequente, dificilmente seria notado por um imitador. Justamente por isso, essa característica se torna tão importante. Então, nós vamos ver várias características, vários hábitos gráficos. E nem todos têm o mesmo peso. Por exemplo, inclinação da letra. É muito fácil você alterar a inclinação da letra. Mas a gênese da construção é uma característica, um hábito gráfico muito mais importante. E o ritmo gráfico harmonioso se torna também uma das características com maior importância. Então você vai elencando aí. Cada vez que eu falo para você, olha, esse aqui é mais importante, você vai botando uma bolinha, uma estrelinha do lado. Porque você tem que saber, existem coisas que são mais fáceis de imitar e existem detalhes que são mais difíceis. Eu vou colocar para você aí 3 assinaturas. Uma ela é autêntica, a outra é uma imitação e existe ainda uma terceira. Mas essa terceira assinatura, nós não estamos analisando se ela é autêntica, se ela é imitação, se ela é um disfarce. Não, ela é autêntica. Nós estamos analisando a característica das pessoas que escrevem com pressa. Pessoas que escrevem com pressa, elas deixam traços que são muito característicos mas vamos logo aqui a figura A, porque senão eu quero ensinar logo, contar o final da história sem antes contar nem o início. A assinatura autêntica é de uma Bianca, me parece que Hans ou Cans, e o terceiro nome não está por completo, mas começa com Bar, eu vou dizer que é Barcelos. Eu vou marcar aí nessa figura, que é autêntica, que nos 3 nomes dela, ela faz uma coluna. O principal traço é essa coluna.
E vamos reparar que ela começa essa coluna lá no alto e ela desce e ela faz uma curvinha para a esquerda. Nos três, tá fácil de você observar porque eu marquei no meu livro, não tem isso no livro do Samuel, eu marquei com caneta marca-texto laranjada, ela faz uma curvinha para a esquerda e dessa curvinha para a esquerda ela faz um levantamento de caneta. Mas pelo ângulo que você faz da mão da pessoa, você vê que ela arrastou a caneta por aquele trecho ali para dar continuidade à escrita. Exatamente isso que nós estamos falando. Essa assinatura, ela tem um ritmo gráfico sem interrupção durante o levantamento de caneta. Então, quando ela levanta a caneta, você consegue prever, você consegue traçar um ângulo onde ela fez essa curvatura aqui para poder dar continuidade à escrita do nome dela. É como se você tivesse um carro, né? E tá lá na areia e você tá analisando as marcas do pneu. Pelas marcas que tem na areia, você consegue analisar. Bem, esse é um carro turbinado, ou seja, essa é uma pessoa que é habilidosa, né? Essa é uma pessoa que posiciona a mão dela assim, assim, assim para escrever. Então, ela tem condições de poder fazer uma curva mais ou menos fechada. Então, se você não consegue, Gueninha, esse negócio de imaginar como a pessoa usa caneta, é uma coisa que dá um nó no meu cérebro. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar que é um carro? Vamos pensar que é um carro que está deixando marcas na areia? Essas são as minhas próprias observações. A gente ainda não leu as observações do Samuel. E observe que essas três colunas, elas têm uma inclinação, uma angulação semelhante. Então, lá na base inferior, dá para ver que elas começam de cima para baixo. Mas na base inferior, ela sempre vai para a esquerda para dar continuidade à escrita. Mas lá em cima, nem sempre é na mesma posição. Repare que na primeira assinatura ela começou na esquerda, a coluninha dela lá, eu vou marcando aí para você. Mas a segunda coluna do segundo nome, você vê que ela já não tem uma inclinação para a esquerda, ela tem uma leve angulação para a direita. Então você não pode deixar passar esse detalhe despercebido, que a angulação para a esquerda é apenas na base, na parte inferior das colunas que ela traça para fazer a firma dela. No terceiro nome, a mesma coisa, ela faz uma leve angulação, uma leve inclinação para a direita. Então, o que nós podemos observar nessa imagem aí? Bianca Hans, Bianca Cans, Barcelos, Baleia, Bariátrica, sei lá qual é o nome da mulher. Observe que ela traça a coluna aqui do B, ela faz um arraste de caneta durante esse levantamento, o que era para ser uma interrupção, passa a ser um levantamento de caneta que você consegue tornar isso previsível. E aí ela continua o B. Mas repare, vamos pensar que ela fez essa coluna e a base do B, ela não colou lá na linha lá embaixo, ele ficou flutuando. A coluna sempre atravessa a linha, sempre atravessa a pauta. Mas a base do B não toca a coluna e esse comportamento permanece no primeiro nome todinho. O primeiro nome, Bianca, ele fica flutuando na linha. E a pessoa escreve Bianca em dois momentos gráficos. Ela faz o Bia, né? Eu não estou aqui, isso eu estou te dizendo a olho nu, eu precisaria de um microscópio aqui no momento que eu não tenho, para poder conferir se entre o I e o A realmente não tem um levantamento de caneta. Me parece que não tem. E aí a pessoa continua o NCA. No segundo nome, perceba que ela faz a coluna da mesma forma. Só que lá em cima ela faz dessa vez uma inclinação para a direita. Repare que no anterior ela faz uma inclinação para a esquerda. Então você não pode colocar como hábito gráfico
que a pessoa sempre faz inclinações para a esquerda. Ela faz inclinações para a esquerda apenas na parte inferior. E daí, da base dessa segunda coluna do segundo nome, já existe uma setinha vermelha indicando o ângulo, o levantamento de caneta, a marca do pneu na areia, onde a pessoa fez a continuidade dessa letra dela, que eu não tenho certeza se é um K ou se é um H. Perceba que dessa vez essa letra ela está na pauta, mas novamente aquele comportamento do primeiro nome permanece. O restante do nome dela são letras que ficam flutuando em relação à pauta. Repare que no terceiro nome, que só tem o Ba aí, ela faz novamente outra coluna, e a terceira coluna ela é semelhante à terceira coluna. A parte de cima tem uma leve inclinação para a direita, mas a base, a parte inferior, tem sempre uma inclinação para a esquerda. E dessa inclinação para a esquerda, que já está marcada aí no meu livro com marca-texto laranjado, existe uma seta tracejada indicando o levantamento de caneta durante a interrupção do momento gráfico. E novamente ela faz um B. Então vamos analisar a semelhança entre esse B e o B de Bianca. Então é um B realmente muito semelhante, mas novamente a base do B ela não toca a linha. E me parece que o restante do nome, o que eu posso prever, apesar da figura não estar completa, é que essa pessoa, ela coloca as iniciais, né? Ela tenta colocar as iniciais na pauta, na linha, mas em geral as outras partes do nome dela estão flutuando. Agora, eu quero que você repare essa segunda figura aí. Eu não vou dizer para você se ela é uma imitação, o que ela é. Mas vamos analisar as colunas. Vamos analisar só as colunas e vamos ver se só pelas colunas você já consegue começar a construir a sua hipótese. Então, nós vemos como são as três colunas da assinatura autêntica. Vamos analisar as três colunas da segunda imagem. Na segunda imagem, a pessoa ela começa a assinatura, as três colunas, de cima para baixo. Porém, a autêntica ela tem uma inclinação para a esquerda na parte inferior, sendo que na figura seguinte ela continua no sentido, ela continua para baixo, ela não vai nem para a direita nem para a esquerda, beleza? Qual é o problema? Na segunda coluna do segundo nome, ela faz a mesma coisa. Repare que na figura anterior eu marquei em laranjado as três inclinações para a esquerda na base da coluna. E nessa segunda figura eu marquei com caneta cor-de-rosa, marca-texto cor-de-rosa. Eu não vou enrolar não. Repare as três colunas. A primeira continua seguindo para baixo, a segunda continua seguindo para baixo e a outra faz uma inclinação para a direita. Então, só por esses três traços, pela base desses três traços, nós vemos que já não é coerente com a imagem anterior. Já é diferente esse detalhe. Então, nós não podemos dizer que pertence à mesma pessoa se nós, analisando essas três características. O problema é, você não pode dizer que uma assinatura pertence ou não a uma pessoa baseada em uma única característica. Vamos analisar outras agora? Então, vamos analisar a letra B, a pessoa que é Bianca. E o terceiro nome também começa com B. Repare que na assinatura autêntica, os dois Bs, ele toma uma determinada distância da pauta, e no terceiro nome, ele até chega mais perto da pauta, mas ele não toca a pauta. E o que é que nós temos nessa segunda imagem aí? Se lá na primeira, na imagem autêntica, a pessoa faz uma coluna e a continuidade da assinatura mais parece um 3, digamos que é um 3 bem grandão, exagerado. Mas na segunda assinatura existe uma coluna e o que se segue, a construção, ela mais se parece um Z. Ela não só passou da pauta, como ela passou bastante. E agora,
Será que foi coincidência? Vamos lá para o terceiro nome que também começa com B. Na assinatura autêntica, ela não encostou na linha. Mas e agora? Sim, ela encostou na linha e ela passou muitíssimo da linha. Ela passou muitíssimo da pauta. Então, até agora, nós só temos características divergentes entre a assinatura autêntica e a segunda imagem. Repare que, continuando nessa construção, a pessoa fez uma coluna e ela continuou no que parece ser uma letra Z. E aí, repare que para continuar a letra I, dá para reparar aí, eu vou circular. Parece que ela fez uma paradinha para poder decidir como ela faria o I. Repare, você consegue fazer, eu consigo fazer essa observação a olho nu aqui, sem microscópio. Não sei se eu vou conseguir tirar uma foto e te passar essa imagem, talvez você tenha que comprar o livro. Mas a pessoa, ela fez uma paradinha para continuar o I. Não sendo apenas essa diferença, essa pessoa, ela fez um I bem fechado. Ela fez um I de um formato totalmente diferenciado do I anterior. O I anterior é um I aberto. E detalhe, esse I, já não bastasse essa diferença dele, da segunda imagem, ele é fechado. Ele fez uma paradinha. O que acontece? A pessoa pinga o I ligeiramente para a direita, enquanto da assinatura anterior, a pessoa pinga o I um pouquinho antes. Ele pinga ligeiramente à esquerda, em relação ao topo da letra I. Então, vamos fazer um traçado imaginário aí, nesses dois Is. O topo da letra I da segunda imagem, você marca aí o topo, é como uma montanha, o topo da montanha. O pingo da segunda letra I da segunda imagem, ele está à direita, e o pingo aí no topo dessa montanha da letra I da figura autêntica, ela está à esquerda. Então, nós temos mais uma assinatura, mais uma característica divergente entre as duas assinaturas. Repare que se você simplesmente olhar as duas assinaturas rapidamente, você pode deixar passar isso batido, mas até agora nós não encontramos nenhuma característica convergente. Eu queria que você entendesse o seguinte: quando nós construímos uma letra, não significa que nós vamos construí-la sempre da mesma forma. Então, cada vez que você constrói uma letra A diferenciada, com a estrutura, a gênese de construção diferente da outra, você vai chamar de alógrafo. Então, vamos analisar agora a letra A. Separa aí todas as letras A dessas duas imagens. A letra A da segunda figura, ela flutua, assim como todas as outras demais. Porém, ela não fez a perninha lá da letra A. Ela parou subitamente. E é nítido que ela parou subitamente, por quê? Por causa do entintamento. O entintamento da caneta, do alógrafo A, ele estava bem leve, estava bem suave. Então, quando a pessoa para, ela parou subitamente e ficou uma partezinha mais escura. Essa partezinha mais escura é o que nós vamos chamar de entintamento. Então, vamos separar esse alógrafo A. Mas eu quero que você entenda outra coisa. Existem alógrafos que a pessoa usa uma letra A para o início da palavra, uma letra ou um alógrafo A diferente em partes medianas da palavra, e ela usa alógrafos diferenciados nas partes finais de uma palavra. Então, primeira coisa que nós analisamos na assinatura autêntica. Essa pessoa aqui, ela usa um alógrafo aqui no Bianca, a terceira letra A, ela é um alógrafo A diferenciado da segunda letra A do segundo nome. Então, ela usa alógrafos A diferenciados nas partes medianas da palavra. Quando eu digo partes medianas, é que não são alógrafos nem iniciais e nem finais. E usar alógrafos diferentes para uma mesma letra não significa que é uma falsificação. A pessoa autêntica, ela escreve com liberdade. Eu tenho liberdade, eu não sou escrava da forma. Agora vamos analisar todas as letras A
da segunda imagem? Na primeira, a pessoa parou subitamente. Olha a segunda. A segunda me parece um erro grotesco. É tipo assim, antes parecia uma pessoa alfabetizada escrevendo, uma pessoa que estava escrevendo e tinha até uma letra bonita. Mas quando chega na letra A, na primeira letra A desse segundo nome, é como se a pessoa tivesse ficado abestada, ou então ela estava assinando e caminhando e trupicou e caiu, mas saiu uma coisa horrorosa aqui, completamente diferente da assinatura autêntica. Na assinatura autêntica dá para ver que a pessoa exerce os alógrafos dela com liberdade. Repare que nessa figura autêntica, o primeiro nome, não dá para identificar se essa letra final é um R e um S. Não dá para identificar se é um I que ela esqueceu de pingar mais um S. Mas olha a dificuldade da pessoa em falsificar. Eu já estou dizendo, né? Já estou entregando. Não tem graça fazer uma brincadeira assim com vocês. Por quê? O A já ficou parecendo de uma pessoa que tinha só 2 dedos na mão. Porque ficou um A horroroso. Mas a letra seguinte, a pessoa imitou, ela não tentou, ela não escreveu, ela tentou fazer um desenho que se aproximasse. Mas esse desenho ficou parecendo o quê? Um N, ficou parecendo uma coisa aleijada aí, não dá nem para identificar. E ainda continuando a análise dos alógrafos na última letra A da segunda imagem, veja que o mesmo A pessoa tentou repeti-lo em todas as vezes em que ele ocorreu. Ou seja, indicação de imitação. Por quê? Porque o imitador é escravo da forma. Enquanto a pessoa que tem assinatura autêntica, ela escreve com liberdade. E outro detalhe, todas as vezes em que essa pessoa que assinou de forma autêntica, ela terminou a coluna, ela faz 3 colunas, em cada um dos nomes dela tem uma coluna. Aí tem o pontilhado e ela já segue na escrita do nome. Ela fez isso no primeiro, está mostrando aí no livro, com a seta pontilhada vermelha. Ela fez isso no segundo, está mostrando aí também com a mesma seta pontilhada vermelha. E ela fez isso no terceiro com a mesma seta pontilhada vermelha, o Samuel mostrou. Mas olha só, não existe continuidade na segunda imagem. Aqui é assinaturas com ritmo gráfico sem interrupção. Sem interrupção durante o levantamento de caneta. Então a Bianca original aqui, ela faz um levantamento de caneta, mas ela não interrompe a construção. Então a segunda assinatura aqui, todas elas não são inclinadas para a esquerda na base. Elas seguem para baixo, sendo que a terceira ainda tem uma inclinação para a direita. Mas tem uma seta vermelha aí, onde a pessoa começa o que ela tenta imitar ser uma letra B, que se você tirar essa coluna vai ficar parecendo um Z. Você vê que ela surge extremamente da esquerda. Ela não vem de baixo para cima, ela vem como quem está vindo quase que de uma estrada reta. Lá no segundo nome, é nítido que a pessoa pega a coluna e ela constrói essa letra dela de baixo para cima. Dá para ver a curva que esse carro fez, dá para ver as marcas desse pneu nessa estrada. Agora, nessa segunda assinatura, é nítido que a pessoa não pegou essa... Vamos pensar num carro. Ela não veio de baixo para cima, ela não fez uma conversão. É como se ela tivesse pego um carro e estivesse vindo de uma estrada reta que veio diretamente da esquerda. E na terceira, o que acontece? A mesma coisa. A pessoa, ela vem e olha só o que ela faz. Ela faz ainda uma curvinha minúscula da direita para a esquerda e ela tenta imitar. Então, para mim, mesmo sem as... É claro que eu tenho um livro dizendo aqui o que é autêntico, o que é imitação, é fácil. Mas agora vamos ver as observações do Samuel. Página 24, tópico 5.9, figura 22, o Samuel fala assim: assinatura autêntica normal,
Letra A de autêntica, usada como modelo para a imitação mostrada embaixo. I de imitação. As setas tracejadas indicam o provável movimento realizado pela caneta enquanto esteve levantada. Nota-se que a firma autêntica não há quebra do ritmo gráfico durante os levantamentos indicados, ou, ao menos, não há indícios de quebra, enquanto na firma imitada há fortes indícios dessa quebra. Arremates evanescentes, e aí eu vou colocar para você o que é um arremate evanescente, direcionados para baixo, seguidos de ataques normais ou em arpão, sem nenhuma relação com direcionamento com aqueles. O movimento da caneta no ar pode ser deduzido. Então, quando a gente fala assinaturas com ritmo gráfico sem interrupção durante o levantamento de caneta, nós estamos falando que o movimento da caneta no ar, ele pode ser deduzido. A dedução que você faz do caminho que a caneta traçou para construir aquele nome também é um hábito gráfico. Então, repetindo, o movimento da caneta no ar pode ser deduzido a partir de quê? De sinais semelhantes ao que é apresentado na figura 23. Eu vou colocar aí mais uma assinatura dessa Bianca, e aí a gente não vai analisar se é falso ou se é verdadeiro. Eu quero que você analise características de uma pessoa que escreve com pressa. Nas palavras do Samuel, página 25, figura 23, ele fala assim: padrão gráfico correspondente à firma mostrada na figura anterior. É bastante comum ocorrerem arrastes da caneta em regiões onde não há quebra do ritmo entre um arremate e seu ataque subsequente. Isso geralmente se deve à pressa do escritor, que tende a reduzir a distância da caneta ao suporte nessas ocasiões. Então, quando eu falar de suporte, eu estou falando do quê? Neste caso, eu estou falando do papel, mas o suporte pode ser a parede, pode ser pele humana. Sim, porque eu não vou entrar no mérito da questão. Eu estudo assinaturas em papel para não ter que ver cenas de violência. Então, se você quer estudar isso mais a fundo, não é esse o caso, não é esse o canal, não é esse o livro. O Samuel continua assim: sinais como esse, ainda que ocorram uma única vez, reforçam as inferências que podem ser obtidas a partir dos direcionamentos de ataques e arremates, pois registram no papel o movimento que a caneta usualmente faz quando está levantada. Eu acredito que mesmo que você não tenha compreendido essa falação toda do Samuel, essa falação toda se resume nessas duas setinhas vermelhas na letra B. A pessoa estava com tanta pressa para poder assinar que aí ela fez esse arraste. E esse arraste de caneta que dá para você deduzir o caminho que a caneta faz, essa é uma característica gráfica de grande valor. E eu nem me atrevo a explicar. Quem não entendeu a falação, só olhar para as setinhas. E aí eu continuo com você no próximo tópico, ainda na página 25, no tópico 5.10, onde ele vai falar sobre assinaturas com ataques progressivos e momentos gráficos aéreos. Lembre que momentos gráficos aéreos, eles são deduções que você pode fazer mediante as características daquela escrita. Rapaz, se você quer ser um bom perito, eu vou te falar. Perde o próximo vídeo não, porque eu estou a fim de ir até o final, estou sedenta por trazer mais e mais material todos os dias para mim e para você.